A paz do Senhor, irmãos. Amém? Glória a Deus. Vamos então ficar de pé para entrar na presença do Senhor. Gostaria que você pegasse a sua Bíblia e abrisse ela no Salmo 121. Todos acharam? Amém? E a palavra do Senhor diz assim: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Aleluia. Fecha os teus olhos. E com os seus olhos fechados, eleve os teus olhos espirituais para o monte, para o único lugar aonde existe um socorro. E nessa noite apresente ao Senhor a tua vida. Apresente-se diante dele, porque o teu Deus não dorme, o teu Deus não descansa. Ele te guarda a cada instante, a cada passo. O ar que você respira, é Ele quem te concede. Pai Celestial, entramos, Deus, na Tua presença, Pai, para Te louvar, para engrandecer ao Teu santo e benigno nome, Pai. Queremos, meu Deus, nessa noite, entregar a Ti o melhor das nossas vidas, Pai, o melhor da nossa adoração, Senhor, porque sabemos, Pai, que se chegamos até aqui, é porque a Tua mão forte tem nos conduzido, Senhor. Apesar, meu Deus, de nós não enxergarmos com os nossos olhos da carne a nuvem durante o dia e a tocha nos guiando durante a noite, nós sabemos que ela está ali, meu Deus. Sabemos que a presença do Teu Espírito Santo está dentro de nossas vidas, Pai. Então nessa noite, Senhor, nós clamamos a Ti e pedimos: derrama neste lugar, Pai, a unção que vem do céu. Transborda, meu Deus, na Tua igreja, Pai, a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Tu és aquele que disse: ficai em Jerusalém, até que do alto. Então, meu Pai, nós aqui estamos, meu Deus, e esperamos, Pai, do alto, Senhor, o poder, meu Pai. Esperamos do alto a presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Pedimos, meu Deus, para que o Senhor encha as nossas vidas com a Tua unção, Pai, com a Tua graça, pois é no nome de Jesus Cristo que nós a Ti oramos e a Ti agradecemos, Pai. Em nome de Jesus, amém. E graças a Deus, aleluia. Eu não vou me apegar com as coisas daqui.
Aleluia. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é uma rica oportunidade. Nós podemos estar na casa do Senhor, porque o Senhor sempre tem coisas novas para a nossa vida. O Senhor está interessado em cada um que subiu para a sua casa nesta noite. Quem crê nisso, diga amém. Aleluia. E não só o Senhor, mas toda a igreja. Eu gostaria que você desse um abraço, ou de alguma maneira, do jeito que puder, naquele que estiver mais próximo de você, mas eu gostaria que você levasse uma mensagem, junto com esse aperto de mão e esse abraço, dizendo assim: eu me importo com você. Fala isso para o irmão, fala isso para a irmã. Aleluia. Glória a Deus. Isso, diga para o irmão, diga para a irmã: eu me importo com você, irmão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Diga: eu não estou sozinho. Tem uma igreja que se importa comigo. Amém. Vamos aplaudir o Senhor Jesus, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Quem está sendo abençoado aí? Levanta a mão. Olha aí que maravilha. Glória a Deus. Abra a Bíblia comigo. Eu tenho um assunto muito importante para compartilhar com você hoje. Vamos abrir a Bíblia no Salmo 119. É o maior salmo da Bíblia, sabia? É o maior capítulo da Bíblia, na verdade. É o maior. Louvado seja Deus. É um salmo que tem 176 versículos. Olha, é enorme. Quando você tiver uma oportunidade, começa desde o primeiro versículo. Leia inteiro, é uma bênção, viu? Tem muitas riquezas aqui. Eu quero separar do versículo 97 até o versículo 105, para que através desses versículos nós possamos ser abençoados aqui pelo Espírito Santo de Deus. Quanto amo a tua lei. Pensa nisso, irmão. Será que nós amamos? Não é, eu me simpatizo. Tem gente que fala assim: eu me simpatizo tanto com as pregações dos crentes. Eu me simpatizo tanto com a pregação do Evangelho. Irmão, é muito mais do que isso. É muito mais do que simpatizar. A gente precisa amar, irmão. Amar. Quanto amo a tua lei. É a minha meditação todo o dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés, para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo caminho de falsidade.
Vamos dizer junto esses 105. Fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para os meus caminhos. Quem pode dizer amém? Aleluia. Vamos nos assentar, irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Você sabe que o Evangelho, ele significa boas novas, significa novidade, significa uma boa notícia. Aleluia. E é interessante que quem fazia isso era um anjo de Deus. O anjo das boas notícias de Deus é o anjo Gabriel. Ele que era comissionado pelo Senhor para trazer boas notícias aos homens. Foi ele que veio dizer a respeito, por exemplo, do nascimento do Senhor Jesus. Aleluia. Mas acontece que Deus comissionou agora a igreja, para que a igreja possa ser portadora de boas notícias. É por isso que você não pode levar nenhuma notícia ruim, porque afinal de contas, se você for pensar no nosso meio, não existe nenhuma notícia ruim. Não existe. Porque o que é ruim, o que é impossível para nós, é possível para o nosso Deus. Então não existe. Às vezes a gente vê a pessoa lá no mundo portadora de uma notícia ruim, né? E a pessoa fica toda embaraçada, sem saber como fazer, sem saber como falar. E nós não temos essa dificuldade. Porque se nós tivermos que dizer para alguém: olha, aquela pessoa ela está enferma, a gente não precisa parar aí, porque nós não somos portadores de má notícia, nós somos portadores de boas notícias. Então você não pode parar aí. Olha, aquela pessoa está enferma, mas Jesus vai curar. Não é? Olha, aquele casamento lá está passando por grande dificuldade, mas Jesus vai abençoar. Olha, aquela pessoa, ela morreu, mas na verdade ela não está morta, porque ela crê em Jesus e ela agora está no... Não tem má notícia, irmão. Não tem má notícia. O Evangelho, se você estiver no Evangelho, não tem má notícia para você, nem para você receber e nem para você dar, entendeu? Agora, para aquele que está sem o Evangelho, aí sim, aí existe o dia mau, aí existe a notícia que derruba, aí existe a notícia que entristece. Então, veja que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Bíblia não é um livro que a gente deve se afastar. Muito pelo contrário, a gente deve se aproximar. A gente não deve se distanciar e ter um tipo de sentimento frio para com ela. Você viu aqui? A Bíblia, ela nos ensina que nós devemos amar a palavra de Deus. Amar a palavra de Deus. E meditar nela todo dia. Todo dia nós temos que ter contato com a palavra de Deus. Você deve buscar essa disciplina na sua vida de ler a palavra de Deus. Aí você vai dizer assim: ah, mas eu não entendo a palavra de Deus. Vou te confessar uma coisa: eu li a Bíblia inteira sem entender nada. Eu fui lendo. Eu não entendia, mas eu fui lendo, porque eu sabia, né, que aquilo não ia fazer mal nenhum para mim, aquilo só ia fazer bem. Não é assim? Às vezes a pessoa não gosta de comer uma coisa, mas ela precisa comer, porque vai fazer bem. A Bíblia vai fazer bem para você. A palavra de Deus, você viu aqui como a palavra de Deus faz? Viu o que ele fala aqui? No meio dos inimigos dele,
a palavra de Deus fazia bem para ele. No meio dos mestres, ele era capacitado acima deles, através da palavra de Deus que ele lia. Você viu aqui? Então, irmãos, a palavra de Deus só vai fazer bem. E é necessário que você leia, que você receba, que você busque. Mas não só isso, não só isso. É necessário que você divulgue. É necessário que você fale. É necessário que você propague, que você anuncie a palavra de Deus. Às vezes a pessoa chega para um amigo e diz assim: olha, eu estou com dor de cabeça. E aí a pessoa logo tem uma receita caseira, ou logo tem um remédio para poder indicar. Todo mundo é um pouquinho de médico, e todo mundo sabe um pouquinho da medicina caseira, não é verdade? E um manda fazer isso, e o outro manda fazer aquilo. Mas a palavra de Deus é um santo remédio, irmãos. A palavra de Deus pode curar aquilo que um chazinho não cura. A palavra de Deus pode curar aquilo que muitos remédios não curam. A palavra de Deus é curativa. Ela é poderosa. Aleluia. E ela é preciosa para nós. Então, é necessário que a gente seja cheio dela e que a gente fale a respeito dela. Não como o mundo acaba fazendo, e às vezes até a própria igreja faz, tornando-a comum. Não, a palavra de Deus, ela não é algo comum. A palavra de Deus, ela não é um pensamento positivo. A palavra de Deus não é horóscopo, pessoal. A palavra de Deus, ela é santa. Aleluia. Ela é preciosa. E nós temos que dar esse cuidado a ela. Esse cuidado. E quando nós formos usá-la com entendimento, usá-la com temor, porque afinal de contas o temor é o princípio de toda sabedoria. Amém? Então, se a gente souber fazer, agora não vulgarizar, né? Não vulgarizar. Às vezes o sujeito está lá embriagado, dirigindo um carro, que lá no adesivo do carro está assim: guiado pelo Senhor. O sujeito está embriagado. Não é isso? Então, vulgarizou a palavra. Não, nós temos que ter temor da palavra, porque a palavra de Deus, ela é santa. Amém? Vamos aplaudir o Senhor pela palavra de Deus. E essa semana para a igreja, olha como a igreja dorme, pessoal. A Bíblia fala, os profetas da Bíblia, eles já falavam antes mesmo de Jesus nascer, e mesmo o Espírito Santo testificou a respeito disso, de que a igreja, ela passaria por um período que haveria uma dormência, uma sonolência, e a igreja hoje ela está assim, ela está dormindo, mas não é toda a igreja, não é isso? Existe uma parte da igreja que está viva, que está atenta. É como lá, às vezes na sua casa, às vezes a grande maioria está dormindo, mas sempre tem um lá ligado, sempre tem um lá prestando atenção, sempre tem. Então na igreja também, sempre tem aqueles que estão atentos, que estão prestando atenção, e não perdem as oportunidades boas que o Senhor prepara. Então veja, essa semana, nós vamos ter aí, por exemplo, uma semana que a grande maioria das escolas vão ter um compromisso de estar levando as crianças, né, a lidar com um tema que é totalmente obscuro, totalmente maligno, né? Um tema voltado para a bruxaria, para a feitiçaria, né? E nós temos nossos filhos, nós temos os nossos netos, muitos aqui também estão nas faculdades, nas universidades, e vão ter que passar por esse procedimento. Algumas empresas vão dar como estímulo, como tema da semana, de repente vai ter até um dia para que a pessoa possa ir a caráter, possa ir vestido de uma fantasia, né, a respeito desse tema aí voltado para a bruxaria e para a feitiçaria. Mas você sabia que esse dia 31 de outubro, que é o ponto culminante deles, esse dia 31 de outubro, ele também
ele é conhecido como o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Sabia disso? O ano passado nós já trabalhamos sobre esse tema, e eu quero despertar você também esse ano, para que você possa trabalhar nisso. Se existe trevas, porque elas existem, também existe a luz, e nós não somos as trevas, nós somos e entre luz e trevas, a Bíblia fala que a luz resplandece nas... você pode aplaudir o Senhor Jesus por isso? A luz resplandece. Irmão, aqui mesmo você pode ir lá na sua casa, você pode ter essa meditação. Olha, se a gente, por exemplo, apagar a luz, aqui vai ficar tudo escuro, e se fosse mais noite ainda, ficaria bem escuro, né? E às vezes lá, por exemplo, na sua sala, no seu quarto, você entra lá, tudo escuro, é um volume grande de escuridão. É um quarto lá, às vezes de 4x4, de 3x4, são, né, às vezes 12 metros, 16 metros quadrados lá, por exemplo, tudo escuro. E aí você aperta um botãozinho, acende uma lampadinha, mas manda todas as trevas embora. Um pontinho. Então não precisa de muito para que as trevas sejam vencidas, só precisa de poder. A lâmpada precisa ser poderosa, aleluia, e isso nós podemos ter, porque afinal de contas, o Espírito Santo está conosco, amém? Vós sois a luz aleluia, você é a luz do mundo. Deus vai usar você para que as trevas possam recuar e a glória de Deus lá possa se manifestar. Então veja que uma multidão vai trabalhar nesse propósito, mas nós vamos trabalhar na contramão. Enquanto vai ter gente estimulada, treinada, para poder trabalhar com as trevas, para fazer discípulos nas trevas, nós vamos cheios do Espírito Santo para fazer discípulos a Jesus, aleluia. Então, dia 31 de outubro, diga assim, dia 31 de outubro, é o dia da proclamação do Evangelho. É isso aí. Isso vai estar diante de nós. Não, é dia... Não é. É o dia de proclamar o Evangelho. Que dia é esse, irmão? Eu quero que você entenda isso, para você poder saber a preciosidade e a importância. E a igreja não pode dormir nessa hora. A igreja não pode jogar fora. A igreja reclama tanto, porque nós somos perseguidos, porque não deixa a gente fazer isso, não deixa. Mas quando nós temos, a gente não usa. Então nós temos, irmão. Isso é uma lei que já foi promulgada, que já foi estabelecida no nosso país. Nós temos essa liberdade de pregar o Evangelho. Então usa a tua criatividade. Vai lá nos seus relacionamentos. Vai lá, né? Através dos meios que você tem de comunicação, e faça a tua parte. De alguma maneira, fale do amor de Deus, fale da salvação, fale da vida eterna, fala que Jesus cura, fala que tem saída, fala que tem resposta, e a resposta é Jesus. Pode aplaudir, glorificar, pode aplaudir, adorar. O que é o dia da proclamação do Evangelho? O dia da proclamação do Evangelho é porque lá atrás, mais ou menos em 1516, Martinho Lutero estava fazendo, ou pelo menos tentando fazer, uma reforma dentro da igreja atual. Isso aconteceu lá na Europa. A Europa ainda não estava dividida como é hoje. Mas Martinho Lutero, ele era um padre católico, ele era um religioso, mas ele passou por algumas experiências, e essas experiências de vida que ele teve,
fez com que ele se aproximasse de uma maneira diferente dos demais na presença de Deus. E Deus começou a revelar para ele coisas, porque está escrito na palavra, né? Aquele que busca, aquele que procura, encontra. Você não vê? Tem igreja evangélica, por exemplo, que não é pentecostal, não acredita na manifestação do Espírito Santo, não acredita no batismo do Espírito Santo. E tem igreja que é pentecostal. A nossa, por exemplo, ela é uma igreja pentecostal. E por que nós somos e existe aqueles que não são? Porque nós somos aqueles que procuramos. E quem procura, acha. E por que eles não são? Porque eles não procuram, porque eles não acreditam. E as coisas só são possíveis para aqueles que... Você está entendendo? Essa é a diferença. Então veja que Martinho Lutero, muito embora fosse um padre da igreja religiosa, da igreja católica, ele começou a ter algumas revelações de Deus, e ele viu que algumas coisas dentro daquele contexto religioso aplicado estava totalmente diferente da Bíblia. E a Bíblia naquela época só tinha uma tradução, no latim. Então as pessoas, além de não saber ler e escrever, era mais ou menos na época 5% das pessoas que sabiam ler, o resto nem ler sabia. Então, mesmo que a Bíblia chegasse, já era uma dificuldade, e ainda chegava através do latim. Mas acontece que essa Bíblia, ainda traduzida somente no latim, ela não chegava à mão das pessoas, ela parava na mão da igreja. E esse foi um dos motivos que Martinho Lutero sentiu a necessidade de que houvesse mudança. A igreja, ela entendia que ela tinha que reter a Bíblia, ela tinha que divulgar a palavra de Deus, ela tinha que falar a respeito da palavra de Deus, e as pessoas não podiam ter a Bíblia nas mãos. Então, esse foi um dos motivos que Martinho Lutero, ele sentiu a necessidade de haver uma mudança, uma reforma. E a reforma seria essa, de que houvesse Bíblia traduzida na língua do povo e na mão do povo, para que o próprio povo pudesse conhecer a palavra, porque a igreja, ela estava manipulando a palavra. E ele então, percebendo essa manipulação, ele viu a necessidade. Por isso que você tem a necessidade de anunciar o evangelho, porque tem muita gente manipulada por aí, pessoal. Tem muita gente enganada por aí. Tem gente que fala uma coisa e fala assim, está escrito na Bíblia, e não está, irmão. A pessoa vê um vocábulo popular e ela acha que é um versículo bíblico. Quantas pessoas enganadas. Por exemplo, a voz do povo é a voz de Deus, está escrito na Bíblia, eles falam. Não está. A voz de Deus é a voz e a voz do povo é a voz do povo, pessoal. Não está escrito. Então tem muita gente sofrendo porque acha que está escrito na Bíblia que tem que sofrer, e não sabe que Jesus, ele já pagou por todo o nosso sofrimento. Ele sofreu para que nós não tivéssemos a necessidade de sofrer. Tem muita gente enferma, sem esperança de cura, porque não sabe que está escrito na Bíblia que Jesus é poderoso para curar. Tem tanta coisa que nós podemos dizer e anunciar, irmãos, porque hoje a Bíblia, ela já não está mais retida pela igreja. Graças a Deus, essa reforma que eles fizeram, que eles lutaram, ela foi rompendo as barreiras, e olha que coisa maravilhosa, eles conseguiram fazer com que a Bíblia fosse traduzida, e hoje a Bíblia é o livro que mais é impresso no mundo, irmão, no mundo, entendeu? E isso por causa de uma revelação. Então, por que ele queria que a Bíblia fosse traduzida e levada? Porque a igreja,
estava manipulando a palavra de Deus. Dentre essas manipulações, quais eram as mais importantes que Lutero ele fazia questão de uma mudança? Uma delas era a respeito das santas relíquias. A igreja ela entendia que as relíquias preciosas deveriam estar guardadas e preservadas pela igreja. Tudo que era de relíquia histórica. Pra você ter uma ideia, teve um rei que, indo para Israel, voltou com algumas relíquias, que ele chamava de relíquias, e colocou dentro de uma igreja para que pudesse ser visitada. E ele trouxe lá, por exemplo, dizia ele que ele tinha trazido, né, a coroa que Jesus havia sido crucificado. Ele havia trazido uma parte da madeira da cruz que Jesus tinha sido crucificado. Você sabe que se fosse reunir todos esses pedaços que existem espalhados pelo mundo, até pela igreja atual, né? Pedaço de madeira que era da cruz que Jesus havia sido crucificado, dava para fazer acho que umas 2 ou 3 arcas de Noé, pessoal. Ele trouxe os cravos que Jesus foi crucificado. E olha, pasme você, ele colocou à exposição um pouco do leite que Maria amamentou Jesus. É possível isso, pessoal? Relíquias. Se você for hoje, por exemplo, em Israel, você vai ver que as relíquias estão sobre o comando da igreja católica. Se você for lá, por exemplo, visitar, lá existe 2 túmulos que eles fazem referência a Jesus. Um é fora, é popular, mas um dos túmulos está dentro de uma igreja católica. É a igreja católica que preserva essa riqueza. Se você pegar uma casa que sobreviveu, que era da época de Jesus, e eles até falam, não é, mas eles falam que era a casa de Jesus, mas não era não, era uma das casas que sobreviveu, mas a igreja católica retém, e essa casa está dentro da igreja católica. Todas as riquezas, até hoje, estão sobre o domínio, sobre o cuidado da igreja católica, e era isso que eles lutavam, porque isso não podia ficar refém de uma igreja, isso não era de uma propriedade, isso era de Deus, e o que é de Deus é para todos, amém, irmãos? Então Martinho Lutero, ele viu uma necessidade de se reformar isso, da igreja não ter esse direito de se apropriar, né? A terceira coisa mais importante que ele via, era necessidade de se acabar com a venda pela igreja de cargos aos nobres, porque as pessoas só seriam nobres se elas conseguissem comprar da igreja um título. Quem não tinha o título não era nobre. E a igreja naquela época, ela tinha uma ingerência direta ao sistema político. Por exemplo, se escolhia lá, por exemplo, um rei, mas o rei não era rei enquanto a igreja não colocasse as mãos e desse o título para ele do seu reinado. Olha que coisa. E esse título era vendido pela igreja, era transformado através de riqueza e dinheiro pela igreja. E uma das coisas que fazia também muito relevância nessa necessidade de reformar o evangelho era a questão das indulgências. A indulgência, o que era a princípio? A princípio, a indulgência, ela trazia uma penitência. O que era isso? A pessoa pecava. Então o que a igreja ensinava? A igreja não ensinava o que estava escrito na Bíblia. Ela não ensinava que o pecado, ele dependia de um arrependimento, de uma transformação, de uma mudança no coração, conforme está escrito na palavra. Mas o que eles faziam? Eles aplicavam
uma indulgência sobre o pecador, a princípio através, né, de uma penitência. Então teria que na época fazer algum tipo de sacrifício, né? Como hoje, até hoje, por exemplo, a pessoa vai lá, por exemplo, confessa o pecado, e o sacerdote religioso manda lá rezar tantas vezes o Pai Nosso, manda rezar tantas vezes lá aquela reza, o terço, seja lá o que for, né? Isso é uma penitência, né? A pessoa tem que fazer uma obra de caridade, a pessoa tem que ir até a cidade, né, tal, para poder se ver livre do pecado. Então naquela época era assim, mas devido à necessidade da igreja construir basílicas, né, faraônicas, então mudou a história. As indulgências começaram então a ser vendidas, e a pessoa pecava, tinha que ir na igreja e pagar o preço, por exemplo, relativo ao pecado. Então existe isso na Alemanha. Se você for lá nos museus, por exemplo, em que Lutero teve lá a sua vida constituída, você vai ver lá, ainda existe essa tabela, existia uma tabela de preço para cada pecado. Olha que coisa interessante. Então a pessoa pecava e ela tinha que pagar lá a indulgência para poder ser perdoado do pecado. Então se alguém dissesse assim para ela: olha, você precisa se arrepender, ela falava assim: não preciso não, eu já comprei a minha indulgência, entendeu? E ela se sentia então livre do pecado. Mas Deus revelou isso para Martim Lutero, que era um padre da Igreja Católica. E Deus também, no mesmo momento, contemporâneo a ele, estava trabalhando, você já deve ter ouvido também falar a respeito de Calvino. Então era um outro reformador do outro lado que estava fazendo a mesma coisa, ensinando a palavra verdadeira de Deus e lutando contra esses preceitos. Mas havia perseguição, muita gente morreu por causa disso, muita gente morreu, muita gente. O próprio Martinho Lutero, por diversas vezes, conseguiu escapar da morte. Calvino conseguiu escapar da morte, mas havia uma perseguição. Olha, por exemplo, eu separei para você, só para você poder ter conhecimento dessas indulgências, por exemplo. Olha o que dizia uma delas, ó. O eclesiástico, com respeito aos sacerdotes lá, com respeito a eles na época, aos padres, aos bispos, ao papa, né? Então eles diziam assim, ó: o eclesiástico que incorrer no pecado carnal, seja com freiras, está escrito isso lá, seja com as primas, com as sobrinhas, ou com qualquer tipo de mulher, será absolvido mediante o pagamento de 67 libras, e ainda tinha o centavo, e 12 soldos. Pronto, pagava isso, estava livre do seu pecado. Olha uma outra indulgência que eu achei muito interessante. Fala assim, ó: se o assassino, olha que coisa isso aqui, ó, isso é a igreja. Fala para quem está falando, fala, é a igreja da época, fala aí. Dizendo que isso era bíblico. Mas por que o povo caía nessa? Porque o povo não tinha a Bíblia. Pega a sua Bíblia na mão e diga: graças a Deus. Irmão, agora você tem a palavra de Deus aí. Ninguém mais vai te enganar. Amém, irmão? Olha só, se o assassino tiver matado 2 ou mais homens em um único dia, pagará como se tivesse matado um só. E aí tem o preço lá, tem o preço na tabela. Olha que coisa. Então para que matar um? Vamos matar 2, 3, 4. Mas tinha que ser no mesmo dia. Se fosse dia diferente, olha como essa história de criança não é de hoje. Essa história de criança no meio da igreja religiosa não é de hoje. Olha só, olha uma indulgência aqui. Essa está escrito lá, entendeu? Fala assim, ó: quem afogar o próprio filho pagará 17 libras e 15 soldos. Olha isso.
para aqueles que participavam da igreja, pessoal. Aí fala assim, ó, 2 libras a mais para quem matar um desconhecido, uma criança desconhecida. Então, se for o filho, paga 17 libras e 15 soldos. Mas se for um desconhecido, acrescenta 2 libras na tabela. Né? Aí fala assim, ó, porém, se o pai e a mãe tiverem conhecimento e estejam de comum acordo, então sobe um pouco o preço da tabela, e eles terão que pagar 27 libras e 1 soldo pela absolvição. Olha o que a igreja fazia, pessoal. Tem uma outra indulgência que dizia assim, olha, se você pagar tantas libras e tantos soldos, ao invés de você, quando morrer, entrar no purgatório e ter que passar lá todos os dias para ser purificado e entrar no céu, você vai tirar desses tantos dias dessa pena. Você vai abreviar o seu tempo no purgatório. E as pessoas pagavam, e as pessoas compravam. Então Martim Lutero, lendo a Bíblia, diga, lendo a Bíblia. É lendo a Bíblia, irmão. Ah, pastor, eu quero mudar a minha vida. Começa a ler a Bíblia e a palavra de Deus vai mudar a sua vida, irmão. Martim Lutero começou a ler a Bíblia e ele viu. Então, o que ele fez? Ele fez 95, são 95 teses que ele via contrária à prática da igreja. Ele não queria abrir uma outra igreja, ele queria que a igreja reconhecesse o erro. Ele queria que a igreja fosse reformada. Então, no meio de tanta perseguição, a história dele é muito interessante, mas ele pega essas 95 teses e ele fixa elas numa parede de uma das igrejas. E ele é convocado lá para uma reunião, para poder desistir disso, para poder cancelar isso, mas ele foi firme, e ele não desistiu, e ele não cancelou. E quando que ele pregou isso na parede? Ele pregou isso na parede no dia 31/10/1517. Então, por causa desse dia, agora, recentemente, nós pudemos ter uma lei reconhecendo esse dia, o Dia Nacional da Proclamação do Evangelho. Amém, irmão? Então veja que isso é uma conquista. Pessoas morreram por causa disso. A igreja foi apertada por causa disso. Bom, então o que aconteceu? Ele não voltou atrás. E aí ele foi excomungado da igreja católica. Foi excomungado, né? E ele fazia parte lá de um mosteiro. Então, muitos do mosteiro entendia que as coisas que Lutero estava falando, estava ensinando, estava escrevendo, elas eram compatíveis com a palavra de Deus, porque eles tinham acesso à Bíblia e eles conheciam o latim. Então muitos ficaram do lado de Martim Lutero, e junto com eles foram excomungados da igreja. Então ali nasceu uma variante que era contrário aos preceitos da igreja católica, que futuramente foi ser conhecida de os protestantes. Então quem são os protestantes? Os protestantes são aqueles que protestaram contra esses absurdos, não da palavra, mas absurdos que a igreja praticava. E você veja que até hoje pratica, pessoal. Eles não reconheceram, não mudaram, e até hoje eles praticam isso. Até hoje eles retêm as riquezas espirituais. Até hoje eles retêm e se misturam no poder político. Por que o Brasil está assim meio perturbado? Porque eles estão perdendo esse domínio político.
Então por isso que existe essa instabilidade, inflamado por essa questão espiritual, entendeu? Então veja que essa foi uma luta e foi uma conquista. Então existiam 95 teses, né? E dentre essas 95 teses que você pode pesquisar e você pode ler uma por uma para você poder compreender, assim como também essas indulgências, isso está à disposição. Se você entrar na internet e falar assim, eu quero conhecer as indulgências da Igreja Católica, vai estar escrito lá, você entra lá e você lê uma por uma. Eu trouxe só essas para você poder ter uma ideia, mas tem coisa lá que é coisa assim maluca, entendeu? E dentre as teses de Lutero, o que são conhecidos são 5 pontos que resumem elas. Então, ao invés de ler uma por uma para você, eu trouxe aqui os 5 pontos que mostram o que eram essas teses de Lutero. Esses 5 pontos são conhecidos como 5 sós. Os 5 sós da tese de Lutero, porque ele dizia simplesmente o seguinte, nessas 95 teses, né? Somente as Escrituras é que pode falar e revelar as palavras de Deus. Então esse era o primeiro só. Então a igreja não tem essa autoridade de guardar a Bíblia e falar o que quer. Tem muita igreja que não está usando mais a Bíblia e está falando o que quer hoje. Tem muita igreja. Até hoje a igreja religiosa não usa a Bíblia. Eles usam lá a liturgia do dia. E eles falam o que eles... Por isso que tem missa de 7º dia. Por que tem missa de 7º dia? Porque católico não lê a Bíblia. Porque se católico lesse a Bíblia, saberia que missa de 7º dia não é missa, mas é uma obra de feitiçaria, porque está mexendo com os mortos. Entendeu? Por que tem católico que até hoje acredita no purgatório? Porque não lê a Bíblia. Porque a Bíblia não fala que existe purgatório. Quando aquele homem que estava crucificado ao lado de Cristo disse para Jesus, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele era um ladrão. Se tivesse purgatório, ele teria que ir para onde? E o que o dono, o dono do céu, o que o rei dos reis, o que o Senhor da igreja disse para ele? Hoje estarás comigo no paraíso. Amém, irmão? Pode aplaudir e glorificar o Senhor Jesus. Somente as Escrituras, era o primeiro só de Lutero. Diga, somente as Escrituras. Ah, eu quero conhecer a Deus. Diga, somente as Escrituras. Eu quero ser salvo. Diga, somente através das Escrituras. Irmão, somente a Escritura. Lutero, com a sua equipe escondida, levou 12 anos para poder traduzir a Bíblia do latim para o alemão. 12 anos. Para que na região ali onde ele estava, que viria a ser futuramente a Alemanha, pudessem ter na mão a Bíblia, pessoal. Olha que luta. Hoje vamos fazer a Bíblia, roda aí. Pega o celular, abre aí. Irmão, quanta luta para que a gente pudesse chegar nisso. E às vezes a gente nem lê, às vezes a gente despreza. E quantas pessoas deram a vida para que a gente pudesse ler, para que a gente pudesse ter. Entendeu, irmão? Então, é preciosa a palavra de Deus, e nós não podemos deixá-la de lado. Nós temos que fazer dela parte da nossa vida. Amém, irmão? Olha o que diz aí, ó. Pega a sua Bíblia, você vai acompanhar comigo. 2 Timóteo. Segundo Timóteo, lá no Novo Testamento, capítulo de número 3. E o versículo de número 16. Fala assim, ó:
toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, como que se ensina? Como que se corrige? Como que ensina um povo? Como que ensina uma nação? Como que se ensina uma família? Como que se ensina filho? Como que se corrige? Como que se repreende? Como que se arruma? Como que se conserta? Como que se repara? Como que se restaura? Como que se faz uma correção? Como que se educa? Não é simplesmente, pega o livro, o Ministério da Educação. Não, como que se educa? Como que se faz justiça? Vai lá no fórum. Não. Todas estas coisas só podem ser possíveis se elas estiverem firmadas sobre o conhecimento e a revelação da palavra de Deus. Por isso que a gente fala assim, nesse mundo não tem justiça. Por isso que a gente fala assim, nesse mundo ninguém tem mais educação, não tem mais respeito. Por isso, porque as coisas desse mundo não estão estruturadas na palavra de Deus. E por que eles não estão estruturadas na palavra de Deus? Porque o mundo não conhece e não lê a Bíblia. Mas nós conhecemos. Mas nós lemos. Quem conhece a Bíblia aqui, levanta a mão. Aleluia. Então, ao invés de nós darmos um palpite, nós precisamos conhecer as Escrituras e na hora necessária ter a palavra nos nossos lábios. Não é escrevendo lá no nosso empreendimento, no nosso negócio, um versículo. Não, irmão. Não é usando uma camiseta que nós vamos fazer uma mudança, uma reforma. Não, é na hora da prática, do dia a dia. Quando a gente vai fazer alguma coisa, quando a gente vê alguma coisa acontecendo, então a gente faz uso das Escrituras. A gente faz uso. Eu não sei o que fazer com meu filho. Aí o que você fala? Você não sabe o que fazer com seu filho? Lê o livro. Você deixa para lá. Você dá o celular na mão dele que ele fica quietinho. Você dá umas gotinhas para ele, põe ele para dormir. Nós precisamos ter a palavra. Você não está sabendo o que? Corrigir teu filho? Não estou conseguindo tomar conta dele. É porque você não conhece as Escrituras. Porque se nós conhecermos as Escrituras, vai haver correção, vai haver disciplina, vai haver educação. Amém, irmão? Então diga assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, repreensão, correção, educação e justiça. Amém? Pode aplaudir o Senhor e glorificá-lo. Somente a Escritura. Eu vou para a igreja e a igreja vai mudar a minha vida. Não. A igreja vai te ensinar as Escrituras, e as Escrituras, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, vai mudar a sua vida. Não é igreja, não. Não é ter cheiro de igreja. Não é o cheiro de igreja. É a palavra de Jesus. O outro só que eles faziam questão que a igreja aplicasse para que o povo pudesse ter crescimento, é que ensinasse para o povo que não era através de indulgência, que não era através de sacrifício, que não era através de dinheiro, mas era somente a fé. Aleluia! Somente através da fé, irmão. Não adianta chorar, não adianta fazer carinha boa de santo,
não adianta fazer carinha triste, não adianta fazer cara alegre, dizer que está tudo bem. A igreja precisa ensinar, porque a igreja pode ensinar isso por conta, dizer assim: olha, você precisa ter um pensamento positivo, você tem que ter uma palavra positiva, fica aí com essa palavra negativa, isso aí só traz maldição. Parece uma liturgia bacana, mas não é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela faz com que a gente tenha outro pensamento, faz com que a gente tenha outro comportamento, mas se a gente estiver com o nosso coração cheio de fé, cheio de fé. Olha aí, abre aí a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 11. Então não adianta você querer aplicar, se você não tiver a revelação da palavra. Hebreus capítulo 11, versículo 6, fala assim: de fato, diga comigo, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Está vendo? Somente através das Escrituras e somente através da fé. Diga para quem está do teu lado: você precisa ter fé. Aí a pessoa fica pedindo para Deus: Deus, muda meu marido. Deus, muda minha esposa. Deus, muda minha vida. Aí quando ela vai conversar, chega alguém para ela e fala assim: oh, como que vai? Como é que vai seu marido? Aí ela fala assim: e aquele lá não muda. Porque lá não tem jeito. Porque lá, ó, nasceu assim, vai morrer assim. Ela perde certo, mas ela não tem fé. Ela não tem fé. Como é que vai a sua vida? E a minha vida está mal. Minha vida está mal e olha, não sei o que fazer dela. Mas não acabou de orar. Senhor, muda minha vida. Então ora uma coisa, mas fala outra, vive outra, sente outra, pensa outra. A fé não é isso. A fé é a fé. Capítulo 11, aí onde você está, vai ensinar tudo sobre a fé. E vai falar que a fé é a certeza de coisas que você não vê, mas que você espera. Aleluia! A fé, irmão, é a certeza. Então você não pode ficar. Aí a gente ensina a igreja. Se você quer uma mudança, por exemplo, no seu marido, e você sabe que somente através de oração, então não adianta você ficar orando: Deus, muda o meu marido, se nem você crê. Então primeiro você tem que começar essa oração como os apóstolos fizeram com Jesus. Jesus, acrescenta a nossa fé. Começa por aí. Começa pedindo a Deus o que você precisa, que é fé. Porque sem fé é impossível. Sem fé é impossível. Sem fé não adianta você pedir porque você aprendeu a pedir, porque alguém te ensinou a pedir, porque você está sendo um robozinho. Não. Você primeiro precisa ter fé. A hora que você tiver a fé que Deus vai mudar o seu marido, que você conhecer e reconhecer o poder de Deus na vida das pessoas, aí você vai orar e o milagre vai acontecer. Diga: somente através da fé. Pode aplaudir, glorificar a Deus. O terceiro só nas teses de Lutero era que somente através de Cristo. E aí a Igreja Católica arrepia, né, pessoal? Porque eles falam de Cristo, mas eles são Maria.
Eles são Maria. Não adianta. Pode conversar com qualquer pessoa a respeito de Deus. Você pode conversar. Você pode conversar no seu trabalho. Pode chegar amanhã lá e começa a falar de Deus. Porque Deus, graças a Deus. Ninguém vai te incomodar. Você falar de Deus não incomoda ninguém. Mas se você falar de Jesus, aí você vai ser um problema. Pode perceber. Pode perceber. Porque as religiões, elas se misturam com as coisas de Deus. Elas até usam a Bíblia. Algumas fazem a sua própria, fazendo algumas mudanças. Entendeu? Mas elas usam a Bíblia, então elas se misturam. Aonde que as igrejas divergem? No Salvador. Porque umas são de Maria e outras são de Jesus Cristo. Entendeu, irmão? Então, o que Lutero dizia é: vamos acabar com isso. Porque às vezes a igreja pode dizer, mas as escrituras estão dizendo que é somente através de... Não precisa nem abrir a Bíblia. João 3,16, o que fala lá? Nós lemos esses dias. Vamos falar? E Deus... Pode aplaudir e glorificar a Deus. Aleluia. Aleluia. A igreja pode falar o que quiser, mas Deus enviou o seu Jesus. Quer ver? Atos dos Apóstolos, abre aí. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4. Versículo número 10 e 11. Olha como precisa proclamar. Olha como a Bíblia, ela é uma trombeta. Esse versículo aqui é uma trombeta, ó. Esse versículo é para falar alto nas praças, é para falar alto na internet, é para falar alto. Versículo 10 e o versículo 11 do capítulo 4 fala assim: tomai conhecimento. Parece que está falando de longe, né? Tomai conhecimento, vós, todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante nós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos. Diga somente Jesus Cristo. Diga Jesus Cristo. Jesus Cristo. Pode aplaudir e glorificar. Eu vou resumir para a gente poder concluir. O quarto só dos 5 era somente a graça. Diga somente a graça. Efésios. Capítulo de número 2. Compra indulgência, faz sacrifício, sobe a escada de joelho, vai para tal cidade, carrega uma cruz, se lança e se flagela, corta os seus braços, corta seus pulsos, joelha no milho,
reza 1000 Pai Nosso, reza 200 terços. Efésios capítulo 2, Efésios capítulo 2, versículo de 8 e 9. Vamos falar junto? Fala assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Está vendo? Somente a graça, somente a graça. Ah, mas eu vou me jogar do viaduto. Joga não, fala para quem ele fala, joga não. Ah, porque eu vou bater minha cabeça na parede 3 vezes. Fala, bate não, bate não, faz não. Ah, porque eu vou vender tudo que eu tenho e eu vou levar para a igreja. Fala aí, vende não. Faz isso não. Diga: nós precisamos da graça. Pode aplaudir, glorificar a Deus. Aleluia. Venha para a igreja, leia a Bíblia, viu? Faça as suas orações. Deus vai abençoar a sua vida. Entregue tua vida a Jesus Cristo, crê nele como seu único e suficiente Salvador. Presta atenção: e as bênçãos correrão atrás de ti. Quem crê pode aplaudir e glorificar. Diga: somente as Escrituras, somente a fé, somente Cristo, somente a salvação. Diga assim: e glória somente a Deus. Aleluia. Não tem homem merecedor de glória, não. Não tem pastor merecedor de glória. Não tem sacerdote, não tem papa merecedor de... Não tem nada de sua santidade, não. E muito menos por nós. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Isso foi uma aberração. E a resposta de ter feito o que fizeram foi de que teve a coragem de fazer o que ninguém fez. Muito pelo contrário, se ninguém fez, não era para ter feito. Porque desde Lutero que nós estamos aí protestando contra esses desmandos, e agora chega uma igreja no nosso século e começa a fazer ecumenismo, e começa a chamar de sua santidade, começa a beijar a mão, e está errado, irmão, porque a igreja não mudou, ela continua sendo perseguidora da palavra, e nós protestamos isso, porque Jesus não veio para um e nem para dois, ele veio para todos, amém? Pode aplaudir e glorificar a Deus. Pega a sua Bíblia, fica de pé e abre em Isaías. Eu peguei bem lá atrás, poderia ter ido mais para trás ainda, mas eu falei, Isaías está bom. Isaías capítulo de número 42. Falei, eu vou pegar esse aqui porque ele é bem conhecido e os irmãos vão gravar. Só para você ter uma ideia, Isaías, ele está na história 700 anos antes do nascimento de Cristo. 700 anos. E ele já dizia, olha, como profeta do Deus Altíssimo, capítulo 42, versículo 8, Deus falando na boca dele, Deus falou, levou Isaías a falar essa profecia, e Deus falou assim, eu sou o Senhor.
este é o meu nome. Deus está falando dele, ó. A minha glória, pois não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Diga assim: Deus não divide sua glória. Somente as Escrituras, somente a fé, somente Jesus Cristo, somente a graça, glória somente a Deus. Pode aplaudir, adorar e glorificar. Aleluia. Isso é o protestantismo. Isso é o que nós somos. Se não for assim, nós não fazemos aliança. Se não for assim, nós não temos comunhão. Nós somos nós, eles são eles. Nós não podemos, irmão, de forma nenhuma negar aqueles que deram suas vidas, aqueles que lutaram o que nós hoje não precisamos lutar. A nossa luta hoje é outra. E se prepare, porque ela vai ser intensa daqui para frente. Se prepare. Vai haver o nosso momento e a nossa oportunidade de também ser lançado na fornalha. Não precisa, eu queria ser lançado. Não, está chegando. Está chegando. Porque eu queria fazer o que fez Daniel, não poder orar, eu ia orar. Está chegando, você vai poder fazer. Você vai poder também ser lançado na caverna do leão. Pode ficar sossegado. Está chegando, irmão. Mas nós não podemos desprezar o que eles fizeram. Em memória deles, irmãos. Nós não podemos. Porque eles fizeram isso pelo amor das coisas de Deus, irmão. E nós estamos aqui para dar uma sequência. Nós temos que fazer o que nós aprendemos. Amém? Então, irmãos, nós precisamos anunciar isso. Esses 5 só aqui é o que nós precisamos. Quando a gente vê lá no trabalho, quando a gente vê em casa, anuncia isso. Não é assim, hein? Somente Jesus Cristo, hein? Não é assim, hein? É somente o que está escrito na Bíblia. Isso aí não está na Bíblia, hein? Não é assim, hein? É somente a graça. Você não precisa, é só a graça. Entendeu, irmão? Agora, pensa comigo. Se a igreja naquela época precisava de uma reforma, de uma mudança para ela ser abençoada, será que você hoje também não está precisando de uma reforma para ser mais abençoado? Será que você não está precisando também fazer alguns ajustes? Será que algumas flexibilizações no meio do caminho não foram sendo concedidas? Será que você não andou também misturando alguns conceitos que são fundamentais do reino de Deus por uma questão de gentileza, por uma questão de educação, por uma questão de amizade, por uma questão de familiaridade? Você falou: tudo bem, vai. Será que hoje não é o dia de se fazer uma reforma na sua vida e de você colocar as suas teses também na parede do seu coração e se firmar no propósito verdadeiro das Escrituras e se preparar, porque isso vai ser necessário nos últimos dias, porque no céu só entrarão os vencedores. Então eu creio que essa semana, que vai ser uma semana de oração, vai ser uma semana de consagração, nós vamos conclamar um jejum na sexta-feira. Eu creio que essa semana vai ser a semana de nós buscarmos e de nós encontrarmos, de nós perguntarmos e de alcançarmos resposta do céu. E Deus vai falar comigo.
E Deus vai falar com você, e vai mandar a gente colocar as coisas no lugar, e nós vamos colocar as coisas no lugar. Aleluia! E sabe o que vai acontecer quando as coisas estiverem no lugar? Será derramado do céu o poder de Deus sobre as nossas vidas. Pode aplaudir e glorificar Senhor Jesus. Bem forte, irmão, bem forte. Bem forte. Levante suas mãos bem alto, bem alto, bem alto. Bem alto. Deixa Deus encontrar a tua mão. Deixa Jesus Cristo encontrar a tua mão. Aleluia. Deixa Jesus tocar a sua mão agora e fortalecer a tua vida, fortalecer a tua fé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus e as doces e meigas consolações do Espírito Santo seja agora e para todos sempre com aquele que crê. E todos digam comigo: amém. Vamos aplaudir bem alto, Senhor Jesus. Bem alto, Senhor Jesus.